Depois dessa demonstração de inequívoca possibilidade de trabalho em rede, frutífero e exitoso, eu declaro que vamos instalar o 4º painel desse 2º seminário pela erradicação do trabalho infantil, aqui no Santuário de Aparecida. O nome do painel é A Proteção Integral e a Atuação em Rede na Federação. Vai compor esse painel, na condição de apresentador, o desembargador da 15ª Região, Marcelo Garcia Nunes. Por favor, convido à mesa. Como debatedor, o juiz titular do TRT da 21ª Região, gestor nacional do Programa de Combate do Trabalho Infantil, representando a região Nordeste, o juiz Zéu Pereira Sobrinho. Por favor, convido à mesa. Seja bem-vindo. A desembargadora do TRT da 9ª Região, gestora do Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil do TST, representando a região Sul, a desembargadora Rosimarie Pimpão. Convido à mesa, seja bem-vindo. Convido à mesa também o presidente da Fundação da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Sávio Bittencourt. Seja bem-vindo. Bom trabalho agora sim a todos. Boa tarde a todos, dando início ao nosso 4º painel. Uma alegria para mim muito grande estar participando deste 4º painel, porque são pessoas que duas que eu estou conhecendo hoje, mas que já admirava há muito tempo à distância, observando o trabalho delas, e a outra é um amigo de longa data. Somos de Niterói, estudamos juntos desde os 16 anos e fizemos faculdade juntos. Então, eu já os considero todos amigos. Eu sempre digo, né? Eu sou facinho, adoro fazer uma amizade, e ainda colocam comigo pessoas tão agradáveis, tão queridas, que facilita muito o meu trabalho. Eu quero, primeiro, o currículo dos senhores. Eu estou tentando encontrar dentro da minha bagunça e não estou, mas o painel é sobre a proteção integral e a atuação em rede na federação. Quando eu e o João Batista, nosso querido desembargador, nós pensamos nesse painel, nós pensamos na troca de ideias, de informações que o trabalho em rede nos propicia, a troca de experiências. E logo surgiram os nomes do Dr. Zéu, da doutora Rosimarie e do Dr. Sávio, porque cada um, na sua atuação, traz para todos nós experiências importantíssimas, extremamente relevantes. E esse talvez tenha sido dos painéis mais fáceis da gente falar, não, eles juntos se combinam. E nós temos temas múltiplos aqui, e aí quem terminou com o nome do painel foi o desembargador João Batista, que ele falou assim, vamos botar em rede na federação, porque nós temos experiências aqui do Nordeste, do Sul e do Sudeste. Então, demonstra
da importância de nós trabalharmos juntos, estarmos sempre em contato com os outros, não é? O painel anterior demonstra muito isso, como nós somos fortes juntos, como nós somos fortes juntos e como nós aprendemos juntos. Eu me recordo de que quando foi criado o GEA, aqui na 15ª região, na gestão do desembargador Flávio Cooper, eu fui nomeado aqui para o Vale do Paraíba, colegas, cada um para a sua região, e nós começamos do zero. Nós começamos aprendendo um com o outro, porque era algo que não existia no Brasil, no âmbito trabalhista. E nós observamos, e aí vem a grande genialidade do desembargador João Batista, que ele não, como nosso coordenador maior, ele não nos impôs algo fechado. E aí ele observou, a minha experiência aqui no Vale, muitas das vezes não servia para Ribeirão Preto. A experiência em Araçatuba, muitas das vezes não servia para Franca. E nós fomos pegando da experiência de cada um nessa troca nossa, e a partir disso nós fomos construindo o que existe hoje. Foi assim que nasceu, não é? Não foi a partir de um prato pronto. Nós fomos criando, não é? E é essa a grande importância do diálogo, diariamente observar o outro. A Eliana falou hoje uma coisa para mim muito forte e muito importante. Eu fujo da caixinha. Nós, do mundo jurídico, nós temos muito esse costume de sermos certinhos dentro da caixinha, não é? Mas é isso mesmo, isso a gente está vendo nos diversos painéis e debates hoje aqui, da importância de, na atuação, da proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, de nós irmos além, de nós fazermos algo, porque eu sempre digo, as nossas crianças, nossos adolescentes, exigem essa urgência nossa. Tá? Então, é uma honra muito grande. Eu vou passar primeiro, aqui na ordem, a palavra para o doutor Zé Palmeira Sobrinho, que é juiz titular da 21ª Região e gestor nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, representando a região Nordeste. Já de início, muito obrigado, doutor Zé, por sua presença. Estou ansioso por sua fala. Bem, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, gostaria de parabenizar o TRT da 15ª Região pelo evento e homenagear aqui na ausência o desembargador João Batista, que é também gestor do Programa de Combate Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, na esfera da Justiça e Trabalho, ao tempo em que agradeço e manifesto a minha imensa satisfação de poder estar presente aqui para pautarmos discussões sobre a rede no tocante ao combate ao trabalho infantil. Mas gostaria de saudar também na mesa o desembargador Marcelo, né, que tem também um protagonismo aqui na 15ª Região. Aliás, o TRT da 15ª Região é sempre uma referência, desembargador, para a gente, né? Dizer da importância de estar aqui ao lado do doutor Sávio, que é um magistrado e educador, por quem tenho profunda admiração, pelo compromisso e envolvimento com a proteção das crianças e do adolescente, né? E registrar também a satisfação de estar ao lado da desembargadora Rosmarie, que é gestora também nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e também inspiradora da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Bom, então, eu julgo que esse encontro é não apenas para conhecermos as ações dos vários atores envolvidos no combate ao trabalho infantil, mas também para nos reconhecermos, né? E, por isso, acho importante que as pessoas saibam
né, principalmente aqui nós temos aprendizes, professores, trabalhadores, saibam porque a Justiça do Trabalho apresenta-se hoje como protagonista nessa luta e porque ela se propõe a colaborar com a rede de proteção. Mas a ideia aqui não é falar de algo tão extenso como a rede, mas como ela se apresenta e como ela está prevista em seu desenho constitucional, sob a perspectiva da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta. E quando eu vejo que há prioridade absoluta, né, eu acho que é importante a gente acentuar que não há espaço para preferências. A preferência, o Constituinte já disse qual é, certo? Então, assim, quando se diz prioridade absoluta, se exclui a possibilidade de outra escolha que não seja a proteção à criança e o adolescente. Então, falando de rede de proteção de combate ao trabalho infantil, é importante se dizer que só existe a rede, né, de forma concreta quando há uma política pública de proteção à criança e adolescente. Então, a política é que vai moldar a rede de proteção. Muito embora o texto constitucional já sirva de referência para se formatar e organizar tanto a rede quanto os planos e programas que instigam as ações e iniciativas de proteção à criança e adolescente. Então, meu objetivo aqui não é esgotar o tema, falar de toda a rede, de todas as suas manifestações, até porque o artigo 227 da Constituição prevê uma rede muito ampla de proteção, não é só o Estado, mas a sociedade e a própria família, né, na sua matricialidade. Então, numa ótica comum, nós podemos dizer que a rede ela consiste numa articulação planejada, né, e formal, de apoio aos indivíduos e famílias, né, para viabilizar o cuidado. Então, as redes de políticas públicas, elas viabilizam o cuidado para evitar que crianças sejam afetadas em seu pleno desenvolvimento. Então, as redes de políticas públicas qualificadas, elas devem, em princípio, envolver atribuições sem as quais elas não concretizam a proteção integral. E que atribuições são essas, né? Primeiro, a atribuição de dar cumprimento a uma política pública. Política que consiste aí num complexo de programas, de iniciativas, de ações, de alocação de recursos para se assegurar às crianças e adolescentes o seu pleno desenvolvimento, né? Isso com base na prioridade absoluta, no superior interesse dos destinatários da proteção integral. Então, essas políticas, elas devem dar respaldo à atuação da lei, seguindo algumas estratégias que são muito importantes. Primeiro, a estratégia do acesso e representatividade. Então, a rede ela tem que dinamizar o acesso, a coesão interna, a representatividade dos indivíduos, grupos e organizações, e a rede tem que levar em consideração a representação daqueles que são os destinatários da proteção social, que são as crianças e adolescentes, né? Mas ela deve ter representação da sociedade, representação do Estado e também da família, né? Ela deve ser uma rede política, visto que, sendo o problema do trabalho infantil um problema político, não há como resolver problemas da política fora da política, né? Por isso que ela tem que se articular e absorver o apoio concreto do poder político, das instituições governamentais e da sociedade. Então, é uma rede também de convencimento político, né? E ela ser uma rede capaz de fazer mapeamento de perfis,
né? Desenvolver um potencial para analisar não só os seus perfis, quem são as crianças e adolescentes de determinado território, né? Mas também o que fazer para saber quais são as demandas na área da cultura, na área da educação, na área da família dessas crianças e adolescentes, né? E nesse mapeamento também é que ela vai permitir à rede fazer um planejamento, né, em relação às necessidades e também em relação aos meios e possibilidades de atuação. Então, é no planejamento que a rede trabalha com fluxo, com processos, com ações, trabalha discutindo a apropriação e a gestão da estrutura material, né, do orçamento disponível, e trabalha de forma objetiva, né, e autocrítica, com diretrizes e propósitos políticos. Então, uma rede ela é importante também como um espaço de aprendizagem, né, um espaço de partilha e de geração de saberes, de informações, né, de relações comunicativas. E hoje é muito importante a sensibilização e a conscientização do problema do trabalho infantil por meio das redes. Então, nós temos aí um desafio que é como se comunicar melhor com a sociedade, se comunicar com o Estado, se comunicar com a família, né, como a escola fazer essa comunicação para sensibilização e como utilizar o poder dos fluxos, né. O Pierre Levy ele dizia que maior do que os fluxos do poder é o poder dos fluxos, o poder das redes sociais, né. Então, esse é um momento importante para a gente dialogar com a sociedade, com a família, sobre os males, né, sobre os mitos do trabalho infantil, né. Bom, e é importante também, no tocante à gestão, que a rede tenha não só representatividade, mas que ela tenha uma gestão democrática, que ela utilize dinâmicas democráticas para deliberar, para coordenar com direcionalidade as ações e iniciativas. Mas, por último, quando eu falo da mobilização dos atores, né, não adianta nós termos uma rede com representatividade de atores que não estão se mobilizando, se articulando, que não estão incorporando outros atores, que não estão formando lideranças, que não estão se aproximando da sociedade, do Estado, que não estão mobilizando ou motivando outros atores, né, rede que precisa atuar de forma comprometida e articulada para ampliar esses atores. Bom, e aqui toda a dimensão da rede de proteção ela pode ser concebida de acordo com o artigo 227, que diz que a proteção da criança e do adolescente deve envolver o Estado, a família e a sociedade. Então, nós podemos ver que nós temos aqui um desenho constitucional da rede que exige a presença tanto dos entes estatais como de entes não estatais, né? E entre esses entes não estatais, a própria Constituição explicitamente fala da sociedade e da família. E observem que, quando o Constituinte ele fala em atores que devem assumir o compromisso de proteção da criança e do adolescente, né, ele não exclui a família, né? Então, o Estado é o principal ator, significa que o Estado não é um ator único. A sociedade ela deve se envolver para legitimar a solidariedade e a gestão democrática, com fundamentos na cidadania e na proteção social, mas a família
segundo o Plano Nacional de Assistência Social, é um elemento central para a concretização da proteção social, por ser o que, presumivelmente, o foco das relações pessoais de apego, de confiança, de estabilidade emocional, de cuidado, de escuta e de motivação. Então, toda rede, é claro que ela vai se estruturar segundo algumas circunstâncias históricas, locais, mas ela deve observar esse desenho. E deve ter, no mínimo, esses atores estatais e não estatais, integrados. Né? E ela deve colocar em prática algumas características que são importantes, né? Que é a integração, que é a articulação desses entes estatais. Então, aqui nós temos, nesse esboço, a esfera executiva, que é central, e a esfera de apoio, né, que vai também executar o sistema de garantias, que nós vamos chamar aí de sistema legislativo e o sistema de justiça. Então, o sistema legislativo e o sistema de justiça estão aí representando o ator Estado. Né? O ator não estatal ou complementar, nós temos tanto no plano interno, no plano nacional, a sociedade civil, mas também os organismos multilaterais. Né? Hoje temos vários órgãos, a começar pela Organização Internacional do Trabalho. Né? Então, nós temos a ONU, a OIT, OMS, Unicef. Organizações da sociedade, nós temos os fóruns, as entidades sindicais, que são muito importantes, né? Estão dialogando com os trabalhadores, né? Estão estipulando condições de trabalho no plano coletivo, né? Institutos e serviços de aprendizagem, ONGs e entidades socioassistenciais, e até, na defesa dos direitos humanos, eu coloquei aqui a OAB. Né? Então, nós temos, na área estatal, todo o executivo, né, com destaque para a assistência social, e todos os ministérios e secretarias e órgãos vinculados à assistência social, né, como o PET, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, nos CREAS, né, os CRAS, os conselhos tutelares, os conselhos de direitos da criança e do adolescente, as comissões de erradicação do trabalho infantil, os ministérios e secretarias da área de direitos humanos, como exemplo, órgão que é vinculado a essa secretaria, o CONANDA, né, e também na área do trabalho, da educação, da saúde, do esporte, da cultura. Então, a ideia do Constituinte é sempre ampliar essa rede de forma prioritária. E aí não é uma questão de preferência de um órgão desse de esporte ou cultura não atuar na rede. Ele não pode ter essa escolha de não participar. Né? O propósito político do Constituinte de 88 foi que toda a estrutura do executivo, né, ela tem que focar na centralidade da política pública de proteção à criança e do adolescente. Né? E muito importante, na atuação da rede, principalmente dos entes estatais, é a tipificação dos serviços socioassistenciais, para a gente perceber que, tanto sob o aspecto preventivo, como sob o aspecto reparatório, interventivo, há uma tipificação da atuação da rede socioassistencial. Então, na rede socioassistencial, nós temos o PET, que está na média complexidade, né, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, e isso não exclui a importância da atuação também dos CRAS, né, no trabalho preventivo, e a atuação de todo o sistema da estrutura socioassistencial. Né? Bem, e muito importante na atuação de uma rede é que principalmente o Estado, né,
ele trabalhe com planos, programas e ações. É por isso que é importante um plano nacional de combate à erradicação do trabalho infantil, um plano municipal, um plano estadual, né? E que cada ente estatal, na sua estrutura de rede de proteção à criança, trabalhe com um fluxo de atendimento. Esse é um problema. Aqui eu trouxe um exemplo de um fluxo, né, que tem as portas de entrada. O que fazer quando se toma conhecimento da existência do trabalho infantil, né? Qual será a conduta do Ministério Público, do Conselho Tutelar, do pessoal da área da educação, do pessoal da área da saúde, do esporte, do judiciário, da defensoria. Então, esse fluxo ele é imprescindível. E eu vejo um problema hoje, principalmente em cidades de médio porte, em que não há esse fluxo. E até cidades de grande porte também, né? Eu descobri, depois de muito tempo, que, por exemplo, a cidade de Natal não tem um fluxo de atendimento para a suspeita de trabalho infantil. Como atuar, né? Quais são as portas de entrada? Como identificar? Como se portar diante da suspeita de que está havendo a exploração do trabalho infantil, né? E esse fluxo, ele dar uma concretude e dar um caráter de iniciativismo da rede. Essa é uma das características também que eu quero destacar, além de ser uma rede diagnosticadora e prevencionista, ou seja, uma rede que ela deve estar pronta para observar, mapear os dados, monitorar informações, para planejar políticas, para pensar iniciativas, pensar ações, né? Ela tem que trabalhar sob o aspecto preventivo, né? Não esperar que apareça o trabalho infantil para ela começar a atuar. E ser também uma rede profissional e qualificada, ou seja, a profissionalização e a qualificação dos agentes e processos interventivos, principalmente com o apoio de centros de pesquisas, de estudos, permitem que a rede não só explore, mas conheça a realidade das crianças e adolescentes. Então, uma rede de proteção não deve ser um espaço para amadores, não deve ser um espaço para simplesmente experiências sem um mínimo de conhecimento da realidade. Então, é importante que essa rede envolva, ela contemple pessoas esclarecidas, éticas, capacitadas, qualificadas, criativas, mas, sobretudo, pessoas que sejam compreensivas e sensíveis, né, para o fato de que, ao lidar com o trabalho infantil, estão lidando com seres humanos, né, crianças e adolescentes, que, de forma alguma, podem ser destinatárias de estigmas, de preconceitos, né, e é importante que essa rede seja um espaço de defesa intransigente dessas crianças e adolescentes, né? Então, isso é importante, porque, quando a rede ela se envolve, ela tem condições de fazer uma aproximação, de fazer uma valoração e melhorar até na abordagem preventiva do combate ao trabalho infantil, né? Ser uma rede intersetorial, né, e pedagógica, ou seja, a articulação para angariar recursos e capacitar pessoas para o conhecimento e aplicação do marco normativo referente ao enfrentamento ao trabalho infantil exige da rede uma interseccionalidade, que é uma característica dela, perceber que toda forma de preconceito é um reforço ao trabalho infantil. Então, o preconceito contra a pessoa com deficiência, o preconceito contra o pobre, a aporofobia, o preconceito contra o trabalhador, né? A própria precarização do trabalho, ela reforça o trabalho infantil. E a rede ela precisa ser uma articulação para combater, né, os estigmas e esses preconceitos, uma articulação que deve pensar em alcançar ou obter os meios e possibilidades
para vencer esses preconceitos, vencer essas apatias, essas indiferenças. Outra característica que eu coloco aqui, já falei no início, mas é que a rede tem que ser comunicativa e tematizadora. Isso lembrando aqui o pedagogo Paulo Freire, que diz que não há, ele diz na Pedagogia do Oprimido, que não há como se combater a opressão sem a coragem para o anúncio e a denúncia. Né? Então, uma rede ela tem que exercer esse anúncio e denúncia, valorizando a importância da comunicação. Né? Então, os atores, eles não só precisam detectar bem os problemas, mas comunicar esses problemas de forma inteligível à sociedade, de forma inteligível ao próprio Estado, como foi falado aqui numa palestra anterior, né? Muitas vezes são autoridades que não conhecem o problema do trabalho infantil, né? Então, debruçar-se sobre esses problemas e tematizá-los dialogicamente é uma forma de fazer com que os mesmos não fiquem invisibilizados, né? Então, é importante também que a rede seja iniciativista e ética, né? Então, diferentemente do judiciário, que só pode agir, em regra, por provocação, por isso que a importância dos entes estatais, né? A rede ela deve apresentar uma postura de tomar sempre a iniciativa para concretizar a proteção da criança contra qualquer forma de crueldade, de opressão, de negligência, de discriminação, de exploração ou violência. Então, caberá sempre à rede a iniciativa, onde houver uma criança que esteja sendo afetada pelas más condições de vida, pela miséria, pela ausência de acesso à saúde, à moradia digna, pela exploração no trabalho. Então, a eticidade ela está consubstanciada na confiabilidade da rede. Isto é importante que essa seja uma rede que tenha a respeitabilidade e a estima dos próprios jovens, das famílias que sofrem, né? Que ela seja reconhecida como uma rede que atua em proveito, né, e considerando o superior interesse da criança e do adolescente, né, e que ela seja, sobretudo, uma rede da ética, do cuidado, né, que evita expor a imagem da criança, não coloca a criança ou adolescente como um objeto da curiosidade da mídia, não deixa que essa criança ou adolescente seja revitimizada, criticada, julgada, estigmatizada ou exposta a abusadores. Bem, para concluir, né, de todos os aspectos aqui até o momento que foram explorados, em relação à atuação das redes de proteção, vale destacar que, assim como tudo para as crianças deve ser para ontem, as redes de proteção têm urgências que não podem ser ignoradas pela sociedade, pelas famílias e pelo Estado. É claro que as redes não são a tábua de salvação da criança explorada pelo trabalho infantil. Se não houver um envolvimento da sociedade, se não houver uma resposta do poder político, em relação a outras mazelas da sociedade, não haverá êxito no combate ao trabalho infantil. E quando eu estou falando isso, desembargador Marcelo, eu estou me referindo à precarização do trabalho, né? Se a rede não combate também a precarização do trabalho dos adultos, já dizia Kailash Satyarthi, né, ele está dizendo que não há como a gente combater o trabalho infantil sem apoiar o combate da precarização do trabalho dos adultos, porque são os adultos precarizados que empurram suas crianças para o trabalho infantil. Então, isso revela que tanto as redes quanto as iniciativas de apoio devem conceber a luta contra o trabalho infantil como uma luta contra a barbárie. Não só uma luta localizada, mas uma luta interdisciplinar, uma luta em que desafia um espírito de interseccionalidade, né? E
E é com esse apelo que eu lembro aqui o Mandela, quando ele dizia que não existe nada de mais revelador na alma de uma sociedade do que a forma como esta trata suas crianças. Uma sociedade que trata mal as crianças, trata mal os adultos. Uma sociedade que não dá segurança às crianças, não dá segurança aos seus adultos. Não é uma sociedade de qualidade. E com esse apoio da rede, é muito importante que a sociedade se autoesclareça sobre o que ela está fazendo, não só com a sua infância, mas o que ela está fazendo consigo mesma. E esse apelo de Mandela serve aqui para a gente encerrar essa fala, lembrando aí a lição de Kailash, que na última vez que ele esteve no Brasil, aqui no TST, no Seminário de Trabalho Decente, em agosto deste ano, ele disse algo que deve ser uma diretriz não só para a rede de proteção à criança e adolescente, mas para toda a sociedade brasileira, quando ele diz que na nossa luta, cada minuto importa, cada criança importa, cada infância importa. Muito obrigado. Parabenizo o Dr. Zéu por sua brilhante exposição. Eu aproveito o gancho da fala do Dr. Zéu para me dirigir aos nossos jovens que aqui estão presentes. Eu falei isso na parte da manhã para os colegas de vocês que estavam aqui, essa turma que nos acompanha agora à tarde, não veio de manhã, eles trocaram de turma, e eu havia dito para os colegas de vocês o seguinte: tem muita gente preocupada com vocês, tem muita gente preocupada para que vocês tenham uma juventude saudável e que tenham as oportunidades que merecem ter. E o que o Dr. Zéu nos trouxe aqui foi a dimensão disso. Que vocês observem e que levem para vocês isto. Quanta gente, e eu digo que é um ato de amor por vocês, quanta gente que se reúne para que haja a melhor proteção possível e que vocês merecem. Foi isso que o Dr. Zéu nos mostrou aqui.